Muito bem, então eu quero convidar você, nós vamos ler o texto, eu estou dentro da escala, né, pastor? Eu estou dentro da escala, então nós vamos ler Êxodo capítulo 12. Após a leitura, eu senti que deveria colocar um vídeo para vocês, dentro do meu tempo aqui, que eu sei que vai ser importante, uma reportagem, que eu achei ela muito apropriada para esse momento. Então nós vamos ler, tá? O Êxodo capítulo 12, nós vamos ler os 28 primeiros os versículos, tá bom? Eu não vou fazer uma exposição desse texto, mas é importante lê-lo. Eu estou usando a versão NAA. Então você pode continuar assentado e acompanhe, por favor, a leitura de Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. O principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia, vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento, desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento, em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor
passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Porém, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra, do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Rafael, conforme combinamos, vamos assistir esse vídeo aí, 5 minutinhos, acho que vai dar tudo certo. A Páscoa judaica, conhecida como Pêssar, é uma festa cheia de simbolismo. Os judeus relembram a noite em que o povo hebreu, que era escravizado no Egito, conseguiu fugir para a Terra Prometida, atravessando o Mar Vermelho. Na casa da família Zeitel, todos participam juntos dos preparativos para a ceia, o Seder. Mas, para começar a cerimônia, é preciso que a mesa esteja preparada. No centro é montada a quiará, um prato especial em que são colocados os elementos que lembram a escravidão do povo. O Seder, ele é uma ordem, ele segue uma ordem e que a gente passa de geração para geração e passa dessa forma, fazendo o Seder e explicando para as crianças o significado de todos esses itens. A matzá, o pão ázimo ou sem fermento, também não pode faltar. Quando os hebreus saíram do Egito, fugindo do faraó, eles sabiam que a primeira permissão do faraó, ele poderia mudar de ideia. Então, para não correr o risco, eles pegaram o pão e não deu tempo de fermentar e correram para o deserto. E daí, então, a gente come pão para lembrar essa passagem. Mesa pronta, é hora de dar início à cerimônia. As mulheres da casa acendem as velas para trazer luz à família. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu be'adlik ner shel Yom Tov. Já os homens fazem a cerimônia do vinho, para simbolizar a doçura da vida e a abundância. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Em cada canção, a lembrança do período de sofrimento do povo hebreu. Alayla hazeh, alayla hazeh, alayla hazeh, alayla hazeh. Segundo a tradição, para que o povo fosse libertado, Deus enviou 10 pragas ao Egito e só então o faraó optou pela libertação. Durante a cerimônia, essa passagem também é lembrada. Cada membro da família retira da taça uma gota de vinho para cada uma das 10 pragas. Shechin, Shehim, Barad, Bará, Arbe, Arbe, Roshech, Rocher, Makat Bechorot. Macat, Behoró. O Pêssar é uma festa em família, transmitida de geração em geração. Por isso, a presença das crianças é importante.
eles mantêm até hoje. Por quê? Por causa do significado de libertação. De libertação. Os pais passando para os filhos. E vocês perceberam durante a leitura que ele falou assim: quando os filhos perguntarem, respondam o que é, para que não saia da memória. Até hoje, Pessah, ou Pessa, ou Peshach, é a principal festa judaica. E o que isso tem a ver conosco? Eu tenho esse livro aqui. Algumas pessoas perguntaram, porque eu adotei esse livro na matéria, Evangelização, como Cosmovisão Cristã, e de fato esse homem aqui, Randy Newman, ele trabalhou 30 anos na cruzada profissional para Cristo, e ele foi professor universitário, e é uma evangelização e apologética por meio de perguntas. Se você dá aula, se você estuda a Bíblia, jovem na universidade, e eu quero só ler algumas perguntas, poderia ter colocado no começo, mas não tem problema. Por que os cristãos são tão intolerantes? Por que um Deus bom permite o mal e o sofrimento, como ataques terroristas? Por que adoraria um Deus que permitiu o mal? Por que acreditaríamos em um livro antigo escrito por homens judeus já mortos? Por que os cristãos são tão homofóbicos? Se Jesus é tão extraordinário, por que alguns seguidores dele são tão desprezíveis? Ele dialoga, ele conversa. E eu tenho adotado esse livro nessa matéria, em alguns lugares, no bacharelado e aqui. Então, eu tenho alguns exemplares aqui. Eu posso levar de volta, não tem nenhum problema. Mas algumas pessoas se interessaram e tem esse valor, que é o mesmo valor que nós passamos para eles por causa dessa matéria, tá bom? Então, eu não tenho outro horário para falar, pastor Eduardo. Tinha que falar agora. Vamos voltar. Páscoa, no hebraico, Pessa, vem do verbo passa, que significa passar por cima, pular. É aquele ato misericordioso em que um poder destruidor passa por cima sem danificar. Páscoa, no inglês, Passover, também pode ser Easter, tem esse significado. Vocês conhecem isso. O cordeiro é morto, o sangue dele é um sinal nas vigas, nas ombreiras das portas, para que quando viesse o destruidor, o anjo, a 10ª praga que ainda será pregada aqui, ele passasse por cima. E daí, esse é o significado de Páscoa, não tem outro sentido a não ser passar por cima. Aqui é aquela resposta. Quando as crianças perguntarem, pai, o que é isso? Você viu lá na reportagem, tanto o garoto quanto a garota, o menino, a menina, eles sabiam responder. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um memorial. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando ele feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Pela fé, diz Hebreus 11, 28, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Interessante que a palavra Páscoa aparece 47 vezes no Antigo Testamento, mas aparece também 25 vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento, está lá, desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Lembra que a mulher falou? Porque o faraó poderia mudar de ideia. Então não tem tempo para deixar o pão fermentar, para deixar o pão ser levedado. Pão sem fermento, pão asmos, ou pão ázimo, é a mesma coisa, tá bom? É a Páscoa do Senhor. Vamos sair depressa. O que acontece no Novo Testamento? No Novo Testamento, Jesus participa da Páscoa, poucos dias antes da sua morte. E ele diz assim em Mateus 26, 2, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui começa uma mudança. Aqui começa a explicação. Quando alguém diz, só abrindo um parênteses,
que Jesus teria morrido com 33 anos? É porque Lucas 3:23 diz que Jesus tinha 30 anos ao começar o seu ministério. Você fazendo um estudo nos 4 evangelhos, Jesus participa de 3 Páscoas. Como Páscoa é uma festa anual, 30 mais 3, 33. Só isso. Mas não tem nada de significado místico nesse nome. Então, por quê? Na Páscoa, que não tinha nada a ver com a crucificação dele, historicamente falando, ele disse: daqui a 2 dias o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E aí o que acontece? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, João Batista, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro? Mas não foi justamente esse o animal que Deus pediu para que fosse morto? Não foi justamente o sangue de um cordeiro que foi passado nas ombreiras das portas? E agora João vê Jesus como cordeiro, animal para o sacrifício. Mas pelo precioso sangue, diz Pedro, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Interessante. Eu pedi a ajuda do pastor Guilherme lá, o professor de hebraico. E no momento lá do vinho, o pai e o filho citam essa oração. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agafen. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da vinha. Viu a ênfase que a reportagem deu no pão sem fermento? A mulher e a criança fazem oração, agradecendo o pão. O pai e o filho fazem oração, o fruto da vinha, que é o vinho. O que acontece lá? O que acontece na ceia do Senhor? Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. E cadê o cordeiro? O próprio Jesus é o cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós podemos dizer sim, que existe uma Páscoa judaica e uma Páscoa cristã. A Páscoa judaica, como nós acabamos de ver e ler, é um memorial para lembrar a libertação. As ervas amargas, como foi lido aqui, é para lembrar aquele tempo que não foi fácil, 400 anos de escravidão. E aí, como alguém colocou, na primeira Páscoa, um cordeiro foi sacrificado para livrar os filhos de Israel da morte e da escravidão do Egito. Na última Páscoa, o Cordeiro de Deus foi sacrificado para livrar todos os filhos de Deus da morte e da escravidão do pecado. É um tipo, é literal, mas é simbólica. A história é uma só. Como diz João capítulo 4, verso 19, a salvação vem dos judeus. Como disse, é um livro que não é publicado mais, de Edith Schaeffer, esposa de Francis Schaeffer, o cristianismo é judaico. Apenas, historicamente falando, o que aconteceu. E isso faz com que a morte de Cristo seja necessária. A santidade de Deus tornou-a necessária. O pecado do homem tornou-a necessária. A justiça de Deus tornou-a necessária. O amor de Deus, o cumprimento das Escrituras e o propósito de Deus tornam a morte de Cristo necessária. A única forma de vocês serem poupados pelo anjo que vai destruir os primogênitos do Egito é matar um cordeiro, é pegar o sangue dele e aplicar na ombreira das portas. Quando ele vier e enxergar, ele vai pular. Quase que a gente diria, eu sei que não existe o verbo, tá bom, irmãos? Ele vai pascuar. A Páscoa. Agora, você sabia que existem teorias errôneas da morte de Cristo? Vou passar tão rapidamente por isso. A primeira é a teoria do acidente. Jesus estava caminhando bem, pregando bem, atraindo admiradores, multidão. De repente houve uma inveja dos líderes religiosos, uma preocupação dos romanos, porque começaram a chamá-lo de rei, e rei é apenas César.
E quando abriu os olhos estava na cruz. Coitado, morreu novo, 33 anos. Isso é errônea, porque o próprio Jesus profetizou sua morte e ressurreição 3 vezes. Segundo, a teoria da morte de mártir. Um mártir é alguém que morre por uma causa, como Tiradentes, como Mahatma Gandhi, na Índia, como Martin Luther King, nos Estados Unidos. Então ele não morreu por uma causa. A terceira é a teoria da influência moral. Ele morre para dar um exemplo de como se vive, como se ama. Quarto, é a teoria governamental. O pai mandou e o filho obedeceu. E não estranhe, a teoria do amor de Deus é errônea, mas não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho? Romanos 5,8 não diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós? Sim, mas antes de Cristo ir à cruz, Deus já tinha provado o seu amor desde o começo. Quando ele expulsa o homem e a mulher do jardim e não permite que eles toquem num estado de pecado e vivam eternamente em estado de pecado e toquem na árvore da vida, isso é amor. O dilúvio, a família preservada e tantas outras coisas que aconteceram na história foram demonstrações do amor de Deus. Então, vamos para as verdadeiras causas. Primeiro, a morte de Cristo é vicária. Ela é em favor de outros. A morte de Cristo é substitutiva. 1 Pedro 2,24 diz com todas as letras: levando ele sobre o madeiro os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, a ideia principal de salvação é substituição. A ideia principal de salvação é substituição. O sangue daquele cordeiro no lugar de pecadores. Terceiro, ela é expiatória, ela remove pecado, tira o pecado do mundo. Quarto, ela é redentora, porque ela resgata o homem do maligno. Quinto, ela é sacrificial, é um sacrifício pelos pecados. Ela é propiciatória, é para aplacar a ira de Deus. E ela é também voluntária, por livre vontade. Muita coisa está acontecendo na cruz. Não é à toa que a editora inglesa e também americana, Interverse Press, nós temos muitos livros traduzidos, quando completou 50 anos, pensaram assim: nós temos que lançar um livro como um livro comemorativo dos 50 anos. O que nós somos? Somos uma editora evangélica. Então vamos lançar um livro sobre a cruz. E quem vamos convidar para escrever esse livro? John Stott. E aí a propaganda foi um grande tema escrito por um grande autor. John Stott escreveu o livro A Cruz de Cristo e foi a primeira revista da editora cristã evangélica que ganhou o prêmio de qualidade da Associação de Editores Cristãos. Uma coisa mais importante: os significados do sangue derramado na cruz. E aqui eu quero citar 5 coisas rapidamente que o Dr. Luiz Berkhoff cita na sua teologia sistemática. Primeiro, o sangue derramado na cruz, ele aponta para a seriedade do pecado. Por quê? Porque ele provoca a morte de uma vítima inocente. É tão interessante que o próprio Judas Iscariotes, quem traiu Jesus, usa essas palavras que Mateus registra. Ele diz assim: pequei traindo sangue inocente. Lá na cruz, um dos malfeitores diz assim: nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este, que mal que ele fez? Jesus tinha coragem de dizer para os seus adversários: quem dentre vós me acusa de pecado? E ninguém falava nada. Então o sangue na cruz derramado aponta para a seriedade do pecado, porque provoca a morte de uma vítima inocente. 2, mostra-nos a necessidade de uma solução.
tudo isso. Então nós podemos dizer que o sangue do Cordeiro salvou você? Sim, podemos dizer, podem dizer. A causa da declaração judicial é o sangue. Número 4, esse sangue mostra-nos também a incapacidade do homem resolver o problema da culpa e do pecado. Alguém teve que vir, alguém teve que se encarnar, a segunda pessoa da Trindade. E finalmente, esse sangue derramado na cruz nos ensina que na lei de Deus, somente o sangue tem condições de fazer expiação em virtude da vida. Levítico 17:11 está escrito assim: a vida da carne está no sangue. Não é o caso que está acontecendo agora, tá bom? Mas eu poderia estar aqui sem ter comido nada e sem ter bebido nada hoje. Não é o que aconteceu. Mas eu não poderia estar aqui se eu não tivesse sangue correndo nas minhas veias, porque a vida da carne está no sangue. Daí a preocupação com pressão arterial, daí a preocupação com o coração e tantas outras coisas que acontecem ligado a isso. A vida da carne está no sangue. E isso é muito significativo. Esse Stephen Gare disse: Jesus celebrou sua última Páscoa antes dele mesmo se tornar a Páscoa definitiva. Começo a caminhar para a conclusão. Mas algumas lições para nossa vida, para a minha vida, além daquelas que o Espírito Santo já falou ao seu coração. Primeiro, você entendeu melhor o significado da Páscoa para o crente em Cristo? Eu coloquei o vídeo porque é uma festa que eles fazem e temos que respeitar. E aquele garoto falou uma coisa interessante. Se eles não tivessem feito aquilo, talvez nós não estaríamos aqui hoje. E nem nós. Você entendeu melhor o significado da Páscoa para o crente em Cristo? Segundo, ficou mais claro para você a ligação que há entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor? Jesus transforma. De agora em diante, não é mais a lembrança da libertação do Egito. De agora em diante, todas as vezes que comerdes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Número 3, agora já sabe quais são as verdadeiras causas da morte de Cristo? Teria que acontecer isso? Sim. Ele morreu por mim e morreu por você. Quarto, por que a segunda pessoa da Trindade precisou se encarnar? Porque ele precisava ter carne e sangue para que pudessem ser sacrificados na cruz. A carne leva as iniquidades e o sangue derramado purifica essas iniquidades. E quinto, há muito poder no sangue do Cordeiro. Muito poder. Não apenas porque a vida da carne está no sangue, mas porque é dele. É sangue divino. É muito diferente. É de Deus, não é de um animal. Há um versículo em Hebreus que diz assim: olha, se naquela época o sangue de touros e de bodes poderiam purificar e perdoar, quanto mais o sangue de Cristo pode nos perdoar. Maravilhoso. A mensagem essencial do Evangelho é essa. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você tivesse 30 segundos para pregar o Evangelho para alguém, o que você falaria? Talvez mais importante do que o Jesus te ama, Deus te ama, convidar alguma coisa na igreja, diga para ele: Cristo morreu pelos nossos pecados. Não diga pelos seus, diga pelos nossos. Inclua-se como pecador. Que efeito que tem essa palavra na evangelização. Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o centro do Evangelho. O mandamento é que vos ameis uns aos outros, mas o fundamento é que Ele morreu pelos nossos pecados. Não, Jesus não veio ao mundo para nos ensinar que devemos amar uns aos outros. Ele não veio para fazer isso. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. E sétimo, a verdadeira Páscoa
é também um convite para que andemos em novidade de vida. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal. O que significa Cordeiro da Páscoa? Foi sacrificado. Ele é o nosso Cordeiro. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. A morte provou que ele era humano, a ressurreição provou que ele é Deus. E ele podia ter descido da cruz, lembrou Agostinho, mas ele preferiu levantar-se do túmulo e vencer a morte. E o último slide, aquele que começou o seu ministério anunciando a vida eterna, não poderia terminá-lo vencido pela morte. Pastor Eduardo, eu senti que deveria caminhar por aqui. Ainda vão trabalhar novamente nesse texto da Páscoa. Mas nessa noite de batismo, de ceia do Senhor, e o texto da Páscoa, o Espírito Santo foi trabalhando para que as mensagens se encaixassem numa única e preciosa verdade. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Saber o que fazer com os nossos pecados, com o nosso sentimento de culpa, com os nossos pesos, é uma grande bênção. A gente sente isso. E não é de uma elite espiritual privilegiada. É para aqueles que se arrependem e creem. Pode ser uma pessoa de muita idade, ou pode ser um adolescente, como nós vimos aqui nessa noite. O importante, aquilo que eles falaram. Eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. E a Bíblia diz que quando isso acontece, o Espírito de Deus é enviado ao nosso coração. E agora nós vamos tê-lo como nosso Pai Celestial. E o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Vamos orar? Qual deve ser a nossa oração? Gratidão. Porque o Cordeiro de Deus se esvaziou e se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas que Deus também use a sua vida para levar essa mensagem a outros. E se você que está aqui nessa noite ainda não experimentou esse poder do sangue, esse perdão de Jesus, é para você, é para todos. Senhor, louvado seja o teu nome. Sempre um privilégio abrir os nossos lábios e pregar que Cristo morreu por nossos pecados. Agradecer, relembrar tão grande salvação. Que o Espírito do Senhor aplique essa palavra na vida de cada pessoa que aqui está, segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém.